Muito bem, então vamos começar a verificar o exemplo para a comparação de R quadrados. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a tabela 7.1 do Gujarati, tá? No arquivo e exemplos. Aí você no Gujarati a tabela 7.1 que trabalha a relação entre consumo de café e preço médio de café, ou seja, uma relação de demanda. Você tem as variáveis que é consumo de café, copos por pessoa por dia, e você tem a variável que é a média do preço do café por pound. Então, que relação a gente vai estar estabelecendo aí? Variação em média do preço do café causa que tipo de variação na quantidade consumida de copos de café por dia? Essa é a relação que a gente está verificando. Bem, como é que a gente vai trabalhar essa relação absoluta entre as variáveis e comparar com variáveis diferentes? É a questão da elasticidade, trabalhar o log. Você pode também trabalhar essas variáveis em relação aos seus logs. Então, selecione a variável, clique com o botão direito e pede para acrescentar log, que ela vai criar o log neperiano de y. A mesma coisa se você fizer para acrescentar log com a variável x, ele vai criar a variável x. Então, o que vai acontecer? Vamos estimar os dois modelos, um com as variáveis absolutas e outro com as variáveis em log, e verificar como nós interpretaremos eles. Então, você pode vir aqui em modelo, mínimos quadrados ordinários, e a relação de y com x. Dá OK. Aqui sai o resultado do seu primeiro modelo. Ele está informando o quê? Que a variação de $1 médio no preço do café causa uma queda de 0,48 copos de café por dia. Então, é essa relação que você verifica no caso da demanda do café. Uma outra relação interessante que nós poderíamos fazer é com relação ao log, que nos daria diretamente a elasticidade. Mas nós vamos salvar os resíduos, que eu vou precisar deles depois para fazer uma propriedade aqui com relação ao valor estimado. Esses resíduos chame de U. Ele é criado aqui. Em sequência, tire os mínimos quadrados ordinários da variável log natural de y e log natural de x. Note que os coeficientes mudam, tanto o beta 1 quanto o beta 2. E veja o seguinte, agora a dimensão, a magnitude desse coeficiente mudou. Porque o modelo está em log-log. Quando você analisa log de duas variáveis, você na verdade está analisando elasticidade. Ou seja, o que seria elasticidade? A variação de 1% no preço causa uma variação de 0,25% na quantidade de café. Então, você tem aqui uma relação em elasticidades. É isso que o log provoca na análise do modelo. Só que o que interessa é o seguinte: esse modelo aqui está com um R quadrado de 0,448. E o outro modelo, ele está com o valor de o quê? Vamos arredar um pouco para cá, para nós podermos comparar esses R's quadrados. Eu vou deixar aqui na linha, para que nós possamos visualizar ambos juntos. Esse R quadrado aqui do modelo linear é 0,6627. Você poderia, a princípio, dizer que esse modelo aqui, com os logs, é melhor do que o modelo 1. Porém, note o seguinte: aqui ele está informando que 74,48% das variações em x explicam as variações em y. E 66,27% das variações em x explicam as variações em y. Só que são variáveis diferentes. Aqui é log de y e aqui é o y. Nesse caso, nós não podemos avaliar essas duas informações dessa forma. Nós temos que chegar e fazer uma transformação para poder comparar ou o modelo linear transformando o log em linear, ou o modelo em log transformando o linear em log. Vamos então verificar como é que procederemos nessa etapa.
Mas antes de fazer a comparação entre os dois modelos, lembre que o modelo do logs nós também temos que salvar os resíduos. Vamos chamar esse resíduo de LU, tá? Que vai ser o log, o resíduo do modelo em log. Está aqui presente. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que encontrar as variáveis equivalentes para o log de y e esse log, o log do valor de y estimado pelo modelo. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro criar as variáveis estimadas tanto para o modelo linear quanto para o modelo não linear. Ora, a gente verifica o quê? Que se o valor dos resíduos corresponde ao meu y observado menos o y estimado, então o meu y estimado corresponde ao quê? Ao meu y observado menos o resíduo. Então vamos criar essa variável, definir nova variável. Vamos criar ela para quem? Vamos criar ela primeiro para o modelo linear, que eu vou chamar de y_est, que vai ser igual ao meu y observado menos o resíduo do modelo linear. Tá ok, ele criou a variável. Em sequência, vamos definir nova variável. Qual vai ser essa variável? Vai ser o log do y estimado, que vai ser igual a minha variável a minha variável log de y menos o log dos resíduos. Dá ok, está aqui a variável criada. Porém, vamos trabalhar essas variáveis para deixá-las ao ponto de poder jogar nessa fórmula aqui, tá? Onde eu vou trabalhar o valor do somatório do y reduzido vezes o seu valor estimado, tudo isso ao quadrado, dividida pelo somatório do y reduzido ao quadrado vezes o somatório do y estimado reduzido ao quadrado. O que nós vamos ter que fazer primeiramente é criar essas variáveis reduzidas. E também tomar cuidado com essa variável aqui, porque essa variável corresponde ao log do y estimado, ou seja, aquela que eu usei o modelo logaritmo e estimei a variável y. Só que eu tenho que deixar ela da mesma forma que essa aqui. Então, a primeira coisa a se fazer é criar o antilog dessa variável. Então, vamos definir uma nova variável, aonde eu vou chamar de antilog de y estimado, que vai ser igual ao quê? A exponencial da variável log do y estimado. Por que exponencial? Porque a exponencial faz com que eu inverta o log nepteriano. Está aqui criada a variável. Agora o que nós vamos fazer é criar a variável reduzida para y, a variável reduzida para y estimado, a variável reduzida para o antilog do y estimado. Então vamos criar essa variável reduzida para cada uma delas. Então vamos definir a nova variável, primeiro de y, que vai ser igual. Antes, vamos criar uma variável para ser a proxy quando nós trabalharmos o log. Qual seria essa variável de proxy para o log? Seria calcular o log do y. Então vamos criar uma nova variável, definir nova variável, que eu vou chamar de L de y. Ok? Então ela vai ser, na verdade, ela já foi criada, tá? Ela já está aqui, logaritmo de y. Então essa variável eu vou precisar depois. Mas é interessante nós termos todas essas variáveis aqui trabalhadas. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer então? Vamos criar as variáveis reduzidas. Definir nova variável, aonde y reduzido vai ser igual ao log ao y menos a média de y. Ok? Criada y reduzido. Qual é a outra variável que nós vamos criar? Vamos criar o valor da antilog do y reduzido estimado, que vai ser igual a
variável antilog do y estimado menos a média do antilog do y estimado. Dá ok? Está aqui criada a nossa variável. Também esse y estimado aqui, é importante que nós tiramos ela reduzida. Então você vai criar a variável reduzida y estimado, que vai ser igual a y estimado menos a média de y estimado. Ok? Então, criadas aqui essas variáveis. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? É usar essas duas variáveis aqui para criar o meu R quadrado. Como assim criar o R quadrado? Criar aquele passo 1, em que eu vou pegar, transformei a variável que estava em log para a variável como se fosse normal, que é essa daqui, e vou calcular para essas duas aqui o meu R quadrado. Então é como se esse fosse o y normal e esse o y estimado. Vamos abrir então aqui o prompt e vamos colocar essa variável da seguinte forma: o R quadrado, que eu vou chamar do primeiro passo, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao somatório, abre um parênteses aqui, somatório do y reduzido vezes o valor do antilog do y estimado, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por quem? Pelo somatório da variável y reduzida ao quadrado, vezes o somatório da variável antilog do y estimado reduzido elevado ao quadrado, fecho isso, dou Enter. Deu o valor de 0,7187. Se você comparar esse valor, é o mesmo que está lá no livro para a comparação da transformação da variável que estava em log para a variável como se fosse normal. Então é como se eu estivesse comparando esse valor, seja o valor que eu tenha que comparar com aquele 0,6628 que nós tínhamos achado lá no primeiro momento. Em sequência, vamos verificar como fazemos o contrário. Transformamos a nossa variável normal em log e comparamos com o log do y estimado. O que temos que fazer então? Temos que criar a variável log do y estimado, essa daqui. Nós vamos pedir para acrescentar log. Ele vai criar o logaritmo do y estimado, essa variável nós vamos precisar para utilizar. Vamos ter que criar também a variável reduzida para esse log de y estimado e a variável reduzida para esse log de y aqui, que é a que a gente vai comparar com relação a essa. Então vamos criar as duas variáveis, definir nova variável. Primeiro eu vou chamar de log de y estimado, que vai ser a reduzida do log do y estimado menos a sua média. Foi criada aqui. E a próxima variável a ser criada vai ser a reduzida dessa log de y aqui. Então vou definir nova variável, que vai ser log de y reduzido, que corresponderá ao log do y menos a média do log de y. Então, ok? Pronto, nós temos as duas variáveis que vão ser utilizadas na nossa fórmula. Vamos abrir o prompt de comando. Como é que vai ser? Vamos chamar de R22, que é para a segunda situação, que vai ser somatório do log de y vezes o log do y estimado, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelo somatório do log de y elevado ao quadrado, vezes o somatório do log do y estimado
elevado ao quadrado. E é ok, você vai obter esse número de 0,6779,678, que vai ser comparado com aquele 0,744 que nós encontramos lá do R quadrado do modelo do log-log. Então, esse valor aqui você compara com aquele outro que foi encontrado lá. Então, dessa forma que nós geramos as duas situações para encontrar o log natural, para comparar o R quadrado para variáveis diferentes.